pessoal, eu sou a professora Gabriela e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí para vocês o passo a passo de como instalar e começar a utilizar o Git. Só antes de entrar no passo a passo, o que vem a ser o Git, né? O Git nada mais é do que um sistema de controle de versão distribuído, gratuito e de código aberto que a gente vai estar instalando aí na nossa própria máquina, e ele permite gerenciar aí desde pequenos projetos até projetos grandes que exigem aí uma grande capacidade de armazenamento e de gerenciamento. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá? Bom, então vamos lá. O primeiro passo para a gente estar realizando aí a instalação do Git é realizar o download do mesmo. Então, vocês vão acessar aí o site principal do Git, que é git-scm, ou Sistema de Gerenciamento de Versão.com, tá? Eu vou deixar o link completo aqui na descrição do vídeo também para vocês. E aí, se vocês estiverem utilizando o Windows, basta clicar aqui nesse botão que tem dentro desse computadorzinho aqui, verdinho, tá? Download para o Windows. Se vocês estiverem utilizando qualquer outro sistema operacional, basta vir aqui no link de downloads, nesse link laranjinha, tá ok? Como eu estou usando o próprio Windows, vou fazer o download por aqui mesmo, tá ok? Então, aí vocês escolhem aí a versão do Windows que vocês estão usando e manda baixar. Vou aguardar baixar aqui e já volto com o tutorial para vocês. Bom, pessoal, só antes de prosseguir com a instalação do executável que a gente acabou de baixar, um detalhe, né? Como que eu sei se o Git está ou não instalado na minha máquina, né? Uma das formas é ir lá em arquivos de programas, verificar os programas instalados, tá ok? E a outra forma que para mim é mais fácil é via prompt de comando. Então, lá no prompt de comando, se vocês digitarem git espaço version, né? Ele vai falar que o git não é um comando reconhecido. Então, se vocês estiverem vendo essa mensagem, né, que git não é reconhecido como um comando interno ou externo, significa que você não está aí com o Git corretamente instalado ou configurado na sua máquina, tá ok? Então, vamos retornar aí ao arquivo que a gente acabou de baixar para a gente dar seguimento com a instalação do Git na nossa própria máquina. Bom, assim que a gente finalizou aí o download então do executável, aí não tem mistério, tá, pessoal? Só abrir aqui o executável dar prosseguimento na instalação. A primeira configuração que eles pedem aqui é com relação ao local, né, a pasta onde que você vai estar instalando o Git. Então, a princípio não tem necessidade de mudar nada, tá? Então é só dar um next. Não precisa fazer nenhuma outra alteração nessa segunda parte aqui também, tá ok? E só aí ir seguindo os passos, né, dessa instalação. Não precisa mexer em nada específico não para usar o Git aí de forma tradicional, tá? Então, como eu disse, né, só dar next em tudo. Por fim, pedir para instalar. Não fiz nenhuma outra alteração aqui das configurações do instalador, tá? Só ressalto, pessoal, que esse tutorial aí de instalação é para um uso comum do Git, né? No meu caso aqui, para finalidades acadêmicas, tá? E aqui ele já terminou, né? Aí vocês podem desmarcar essa opção aqui, para não precisar abrir essas notas e clicar em finalizar. Bom, logo depois que eu fiz a instalação do Git, eu vou checar se ele foi realmente instalado. Então, abri novamente o meu prompt de comando, que eu tinha fechado anteriormente, né? E vou digitar lá aquele mesmo comandinho, git, espaço, version. E aí, vocês vão verificar que ele já vai dar uma mensagem da versão do Git que está instalada na minha máquina. No momento aqui da gravação do vídeo, a versão do Git que foi instalada é a 2.40.1, ok, pessoal?
Então, para instalar é simples, é só dessa forma, certo? Vamos agora ver um pouquinho como que eu faço para usar o Git, né? Os primeiros comandos aí para a gente começar a usar o Git na nossa própria máquina. Bom, agora que a gente já instalou o Git, né? Como que a gente faz para utilizá-lo de fato? Para mim, a forma mais fácil de utilizar o Git é via Git Bash. O que é o Git Bash? Nada mais é do que um aplicativo para ambiente Windows, que ele vai trazer aí como se fosse uma camada de emulação para a gente poder executar o Git via linha de comando, tá ok? É como se fosse um prompt de comando para o Git. Como que eu faço então, Gabriela, para executar esse Git Bash? Vocês vão primeiro, né, acessar a pasta que está o projeto de vocês, ou a pasta na qual você vai criar um projeto que vai ser aí, que vai ter o seu controle de versão gerenciado pelo Git. Dentro dessa pasta, clica com o botão direito do mouse, vem aqui em mostrar mais opções, se for o caso de vocês, ou se já aparecer, né, logo que você clica com o botão direito do mouse, cliquem nessa opção Git Bash Here, certo? Que aí ele vai trazer uma tela como essa daqui para vocês, que tem bem a carinha aí do prompt de comando mesmo, tá ok, pessoal? Bom, então aumentei um pouquinho aqui a tela para facilitar a visualização de vocês, né? Como eu mencionei, o próprio comando git -version, ele funciona aqui também no Git Bash, tá? Mostrando aqui a versão do Git que está instalada. E só antes de passar para a inicialização do nosso repositório, né, do nosso repositório que vai passar a ser gerenciado pelo Git, tem dois comandos que eu gosto de fazer, que é a configuração do usuário, do nome do usuário que vai estar manipulando esse repositório e do e-mail, né? Ou seja, já deixar pré-configurado o meu próprio nome e o meu próprio e-mail para sempre que eu fizer atualizações no meu sistema, essas atualizações já virem assim marcadas com o meu próprio nome, com o meu próprio e-mail, tá ok? Então, para fazer essa configuração, basta digitar git espaço config global user.name e aí entre aspas duplas vocês vão colocar o nome de vocês, no meu caso aqui Gabriela Dalpra, tá? E dá um enter. Se não der nenhum erro, pessoal, ele vai voltar com a mesma linha anterior, tá? E não vai dar nenhuma mensagem de erro, tá? Se você tiver digitado algum comando errado, né, ele vai mostrar um warning ou uma mensagem de erro de fato, falando o erro da sua digitação. De qualquer forma, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essas duas linhas de comando, tanto para configurar o nome do usuário quanto o e-mail, na descrição, para caso vocês queiram copiar e colar também, vocês consigam, tá? Então, beleza. Já fiz a configuração do nome de usuário. Como que eu sei que esse nome de usuário, né, foi de fato setado? O primeiro ponto é que não deu nenhum erro depois que eu digitei a linha inteira e apertei Enter, né? Se vocês fizerem um comando chamado list, né, comando config --list, vocês vão conseguir visualizar essa configuração, tá? Git espaço config --list. Aí vocês vão ver que aqui, ó, no finalzinho, né, já está configurado o nome do usuário que eu coloquei lá em cima. No meu caso foi Gabriela Dalpra. No caso de vocês vai aparecer aí o nome de vocês, tá ok? Então, já configuramos o nome, vamos passar agora para a configuração do e-mail. Para configurar o e-mail, o comando vai ser git espaço config espaço --global.email e aí no e-mail, né, entre aspas duplas, vocês vão colocar aí o e-mail de vocês, tá ok? E aí, de preferência, pessoal, para quem já trabalha aí com o GitHub, coloque aqui o próprio e-mail do GitHub, tá ok? Mas para quem não trabalha, coloca aí o e-mail padrão que vocês costumam usar para criação de contas no geral. Em um outro vídeo depois eu volto explicando como que eu faço a interligação entre Git e GitHub, diferença de Git e GitHub, tá ok?
Mas, terminando então aqui de digitar o meu e-mail, gabrielacbc@gmail.com, entre aspas duplas, e a gente dá um enter. Ixi, deu um errinho aqui no meu. Eu digitei o e-mail, eu digitei o comando errado, pessoal, tá? É git config global espaço user.email e não global.email. Então vamos consertar, né? Git config -- global espaço user.email e aí vem o meu e-mail, tá? Para voltar nos comandos anteriores que vocês já digitaram, basta subir e descer aí nas setinhas do teclado, digitar as setinhas para cima e para baixo que ele traz, a ferramenta traz os últimos comandos digitados, tá? Então, coloquei aqui, né? O comando certinho, git config -- global user.email e vou dar um enter. Perfeito, agora não deu nenhum erro. Ah, Gabriela, como que eu faço para saber se o meu e-mail ficou configurado direitinho, né? O comando para verificar essas configurações é git config -- list. E aí aqui eu tenho no final, né, que o nome ficou Gabriela Dalpra e o e-mail gabrielacbc@gmail.com igual eu havia previsto. Ok? Bom, então agora que a gente já fez essa configuração do nome e do e-mail do usuário, a gente vai de fato, né, inicializar o nosso repositório como sendo um repositório do Git. Para isso, o comando que a gente vai utilizar é o git init. Tá? Então, como vocês podem ver aqui, né, na própria mensagem, ele fala que foi criado um novo repositório do Git vazio na pasta que eu estou, na própria pasta que eu inicializei aí o Git Bash, tá? Existe um outro comando, pessoal, que é o git clone, tá? O que é o git clone? O git clone nada mais é do que rodar um comando git init e logo depois copiar todos os arquivos de um determinado repositório para esse repositório. Como o nosso objetivo aqui não é clonar um repositório, né? A gente está usando somente o git init. Mas se o seu objetivo for clonar um outro repositório para o seu repositório local, o comando seria git clone, tá? Então, aqui a gente não teve erro, né? Ele falou que foi inicializado um repositório vazio do Git. Eu consigo ver isso aqui na minha própria pasta, né? No qual eu abri o Git Bash. Mesmo estando pequeno, vocês vão visualizar que ele cria aqui uma pastinha oculta, né? Se você não conseguir visualizar essa pastinha oculta, né, vai nas propriedades aí do seu computador para mostrar os arquivos ocultos. E é essa pasta aqui que vai ter aí todos os artefatos necessários para tratar essa minha pasta como um repositório para permitir aí a questão do gerenciamento de versão que o próprio Git traz, ok? Bom, voltei aqui para minha pastinha, né? Vou criar aqui agora dois arquivos para mostrar como que a gente faz aí a utilização dos comandos do Git sobre o projeto ou sobre os arquivos que a gente está utilizando, né? Então, estou usando aqui um editor de código-fonte chamado VS Code, mas isso não importa, né? Vocês podem criar aí os arquivos de vocês utilizando o editor que vocês preferirem, tá? Então, vou criar um novo arquivo aqui, HTML, tá? Vou criar ele lá na pastinha que eu criei, né? No meu caso aqui tá lá no disco C, dentro da pasta Gabriela. Vou dar um nome aí para ele de index.html, ok? Então, criei meu arquivo, vou colocar aqui o básico, né, do HTML, só colocar aqui página inicial como título e dentro do body um título também, falando que é página de início.
Beleza, né? Então, vocês percebem que aqui, né, no fundo, o arquivo que eu criei já tá aqui. Vou criar mais um, só pra ter dois arquivos aí pra gente trabalhar, tá? Vamos supor que vai ser aí a minha página de contato. HTML. Coloquei o básico aqui também, igual a outra. Página de contato. Beleza. Então, salvei. E aí vocês vão perceber, né, que lá na pasta que eu tenho aqui o Git oculto, né, a pastinha do Git oculto, já tem as duas páginas HTML que eu criei. Beleza, como que eu faço então, né, para inicializar aí o controle de versão destes dois arquivos? Então, eu já falei que o meu repositório é um repositório gerenciado pelo Git, né, essa pasta em específico. Agora, a gente vai fazer um comando que é chamado add, tá? Como que o Git trabalha, pessoal? Ele tem uma área que é chamada de stage. É uma área temporária que eu vou colocando todos os arquivos que eu quero fazer gerenciamento de versão. Então, o nosso primeiro passo é colocar o arquivo nessa área temporária e logo depois mandar o arquivo para o meu repositório local de fato, tá? Então, a gente tem aí para isso dois comandos. E o primeiro é o comando para jogar o arquivo nessa área temporária que é chamado de stage, tá? Então, vou voltar aqui com o meu Git Bash para minha tela. E, como eu mencionei para vocês, né? O comando que a gente faz para colocar todos os arquivos do projeto nessa área temporária é o comando add, tá? Eu posso escolher quais arquivos que eu quero colocar nessa área temporária ou eu posso colocar todos. Se eu usar o ponto, eu coloco todos os arquivos do meu diretório nessa área, tá? No nosso caso aqui, o objetivo é colocar todos, tá? Os nossos dois arquivos criados, o index e o contato. Então, eu vou fazer o comando git, espaço add, espaço ponto e vou dar um enter, tá? Se não mostrar nenhuma mensagem de erro, eu já tenho certeza que esses dois arquivos, né, foram colocados aí no meu stage, ou nessa área que a gente chama aí de área temporária, tá? Como que eu faço para verificar os arquivos que estão no meu stage, tá? Só digitar o comandinho git espaço status, né? Então, eu tenho aí, né, os dois arquivos que eu acabei de criar, que é justamente, né, o contato.html e o index.html. O que essa mensagem está me falando, né? Que esses dois arquivos eles estão na minha área temporária e eles ainda não foram comitados, né? Ou seja, eu não de fato submeti esses arquivos como arquivos revisados, né? E que eu vou taxá-los como arquivos que eu estou fazendo de fato controle de versão, tá? Então, o meu stage atualmente está com esses dois arquivos, né? Que ainda não foram comitados. E como que eu faço de fato o commit, tá? Para de fato salvar todos os arquivos que estão no meu stage, no meu repositório do Git local, tá? O comando para isso é o git commit, tá? Então, toda vez que eu fiz alguma alteração no meu projeto, né, eu dou um commit. O que é o commit? É pegar esses arquivos, né, colocar uma marcação neles e guardar como se fosse uma cópia exata dos arquivos naquele momento, tá, pessoal? Então, para fazer o commit, o comando é justamente git espaço commit com dois M's. E aí eu já deixo para vocês a dica, para vocês adotarem como hábito, sempre colocarem uma mensagem explicativa das alterações que foram feitas no momento daquele commit, tá?
Então, por exemplo, aqui, né? Eu vou colocar, eu não tinha nada, né? E o que eu fiz no meu projeto? Eu criei 2 páginas. Então, a minha mensagem de commit vai ser: criadas as páginas de index e contato. Porque aí essa mensagem vai ficar associada a essa foto que eu tirei dos meus arquivos nesse momento, né? A essa versão dos meus arquivos que eu criei nesse momento. Então, dando um enter, né? Ele fala que foi feita aí a criação, né, do commit. Então, tem os 2 arquivos aí já no meu próprio repositório local, tá? E aí, se vocês digitarem o git status novamente, vocês vão perceber que eu não tenho aí mais nada a ser comitado, né? A minha árvore aí de trabalhos a serem comitados, ela tá limpa, tá ok? Não tenho nada para comitar. Então, a partir do momento que eu fizer qualquer alteração no meu código, o procedimento é esse, tá? E jogo o arquivo para o meu stage ou para a minha área temporária. Da minha área temporária, faço commit para o meu repositório local. Vamos fazer junto uma alteração, só para vocês verem como funciona? Então, vamos lá. Voltei aqui no meu arquivo index.html, tá? Vou criar aqui um parágrafo descritivo. Por exemplo, esta é a minha página inicial. Seja bem-vindo, bem-vindo ou bem-vinda. Este parágrafo. Beleza, então fiz aí a alteração no meu arquivo index.html, ou seja, adicionei uma nova linha que é um parágrafo descritivo aí da minha página. Vou voltar lá para o meu git bash, né? Como eu mencionei, o comando para pegar o arquivo com as alterações que eu fiz e colocar ele no meu repositório local, antes de fazer essa transição do meu diretório de trabalho para o meu repositório local, esse arquivo ele vai passar aí por uma área temporária, que é stage, né? Então, o comando é git add ponto, né? Como eu mencionei, já vou com as setinhas que eu consigo acessar os comandos anteriores para não ter que ficar digitando isso a todo momento, né? Como não deu nenhum erro, significa que o arquivo já foi para o meu stage, né? Posso dar um git status aqui para verificar, tá? Ah lá, ele fala exatamente o arquivo que foi modificado. Então, ele consegue tratar, né, qual arquivo foi modificado e ele mostra direitinho, olha, dos 2 arquivos que eu tinha, né, foi modificado o index.html. Ele nem traz o contato, porque ele sabe que o contato não foi modificado, tá? Então, para subir agora, né, o index.html do stage para o meu repositório local, o comando é o git commit com a minha mensagem aí do que de fato foi alterada, né? Então, eu vou colocar aqui a mensagem que foi alterada a página inicial, inserindo um parágrafo após o título. Beleza. E aí ele fala que um arquivo foi alterado, né? E foi feita aí uma inserção no meu repositório local. Certo, pessoal? Então, esse é o passo a passo para eu colocar arquivos no meu repositório local a partir do meu repositório de trabalho ou da minha área de trabalho, tá ok? Depois eu volto numa próxima aula aí com mais comandos, com mais dicas, mas esse é o passo a passo aí inicial de como começar a trabalhar com o Git, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer dica, deixa pra mim aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo o mais breve possível, tá joia? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!